tia Tati para orar pelas crianças e orar por nós também, que Deus fale com a gente através da palavra do Espírito. Senhor Deus amado Pai, nós te louvamos mais essa oportunidade que estamos aqui. Senhor, obrigado pela palavra que o Senhor já ministrou no nosso coração até agora. Peço, Senhor, pela palavra que o Senhor falará através de vocês, que ela possa começar a enquanto vai orar, Pai, que cada um possa absorver, possa entender, que o Senhor faz de forma individual com cada pessoa. A gente peço, Senhor, que o Senhor dos mais queridos, que o Senhor prepare o coração das crianças, que o Senhor também faz de forma individual com cada uma delas. Te agradeço mais uma vez por essa oportunidade e entrego tudo em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Podem ir, crianças. Bem devagarzinho, tá bom? Irmãos, hoje eu compartilhei na live de oração uma palavra, e aí eu queria. É algo que fala muito ao coração, é algo que mexe muito comigo, e eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, né? A nossa edificação, que Deus fale ao nosso coração através da palavra do Senhor. Está lá em Lucas 15, versos de 13 até o 32. Lucas 15, de 13 a 32. Vamos lá? Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão
e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que história linda, que coisa maravilhosa. E quantas vezes que nós já ouvimos essa palavra, não é verdade? Já ouvimos essa palavra tantas vezes, já ouvimos tantas pregações, tantas coisas maravilhosas sobre esse texto. Mas esse texto, ele fala sobre a parábola do filho pródigo. Primeira coisa, eu queria chamar a atenção para que a gente entendesse um pouquinho melhor esse texto. Primeira coisa que eu queria trazer a nossa mente para a gente pensar. No verso 1, se você mantém sua Bíblia aberta aí, tá? Ou conectada aí para você ir acompanhando. Jesus, verso 1 e 2, aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Jesus estava falando, e aí publicanos e pecadores chegam próximos de Jesus. E aí os fariseus, os escribas, os religiosos olham para aquela cena e dizem assim: o mestre falando, se aproximando de pecadores. Tantas situações. Lembra quando Jesus recebeu aquela mulher e a mulher chegou e se jogou aos pés de Jesus? E aí então um dos escribas diz assim: se ele soubesse quem é essa mulher, ele não estaria recebendo essa adoração dessa mulher. Olha que coisa, não é? Então aqui eles estão fazendo a mesma coisa, eles estão murmurando, dizendo para Jesus que Jesus recebe pecadores e come com eles. Jesus aqui, então, quando ele propõe essa parábola, Jesus está fazendo então uma censura aos escribas e aos fariseus. Eles estão dizendo: o Senhor come e bebe e fala e conversa com pecadores. E aí Jesus então propõe não uma parábola, mas 3 parábolas. 3 parábolas. E a gente vai ver do verso 3 até o verso 7, Jesus falando a parábola da ovelha perdida. E como que ele começa essa parábola? Então lhe propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem? Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas? Primeira parábola que ele conta é a parábola da ovelha. E ele diz então: qual dentre vós é o homem? Então quem é a pessoa mais importante dessa parábola? O homem. Um homem que tem 100 ovelhas, que perde uma ovelha e vai atrás dessa ovelha até encontrar. Jesus propõe uma segunda parábola, que é a parábola da dracma perdida. Está lá no verso 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, varre a casa, limpa tudo, bota os móveis todos para cima, até achar aquela dracma que ela perdeu. E quando ela acha, o que ela faz? Ela se alegra, ela chama as amigas para se regozijar com ela, porque algo que estava perdido, algo de valor estava perdido e foi achado. Então, quem é a figura, o personagem mais importante nessa parábola? Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas? Então, mais importante aqui é a mulher. Como que começa então a parábola, a terceira parábola que Jesus propõe, que a gente acabou de ler? Continuou:
certo homem tinha 2 filhos. Quem é o personagem central dessas 3 parábolas? Agora, o homem. Quem que estava sendo representado aqui? Pelo pastor que tinha 100 ovelhas, pela mulher que perdeu a dracma, e agora por um homem que tinha 2 filhos. É o próprio Deus. Deus é esse bom pastor. Deus é esse bom pastor. Deus está aqui também na figura dessa mulher que perde algo, que vai em busca até encontrar aquilo que tinha perdido. Então ele começa: certo homem tinha 2 filhos. Esse homem, esses 2 filhos, olha só o que o filho mais novo faz. O filho mais novo chega para o pai e diz assim: dá-me a parte que me cabe na herança, porque olha só, deixa eu falar uma coisa, eu estou aqui na casa do pai, mas esse negócio está muito chato, todo dia a mesma coisa, a mesma rotinazinha, sabe aquela coisa assim, eu quero aventura, eu quero experimentar coisas novas, eu quero viver experiências novas, esse negócio de casa do pai está muito careta, está muito, sabe, eu estou querendo coisas novas, eu estou aqui novo ainda, jovem ainda, e eu quero experimentar outras coisas. E aqui é interessante, porque qual é a reação do pai quando o pai faz isso? Sabe o que significava o que o filho mais novo estava dizendo? Era como se o pai tivesse morrido, porque ele só tinha direito à herança depois da morte do pai. Então, quando ele pede a parte dele, ele está dizendo: pai, para mim o senhor morreu, e eu quero a minha parte para eu sair, para eu curtir a vida, para eu aproveitar a vida da forma como eu entendo melhor. Era isso que ele estava falando para o pai. E qual a atitude do pai? Talvez o pai tenha tentado convencê-lo do contrário, dizer assim: rapaz, esse caminho que você está querendo trilhar não é legal, mas de repente ele insistiu nisso. A palavra não diz que prontamente o pai atendeu o pedido do filho, repartiu a herança, deu para ele a parte que cabia para ele, e aí, passados uns dias, o filho foi para uma terra distante, o mais longe que pudesse ir da casa do pai. E ele vai para muito longe, e ele vai para uma terra distante, e ele vai aproveitar a vida da forma como ele sempre quis aproveitar aventuras e aventuras e aventuras e aventuras, longe da casa do pai, longe de qualquer recriminação. Só que o que acontece? Ele gasta todo o dinheiro, toda a herança, toda a parte da herança que ele tinha recebido, ele consome com meretrizes, com vida louca, não é? Com vida louca, dando vazão a tudo, a questão da sexualidade, sabe? Dando vazão a todo tipo de pecado, a todo tipo de orgia, a todo tipo de coisa, ele gasta todo o dinheiro dele. E dinheiro é difícil de ganhar, mas para gastar é um pulo, não é verdade? E ele gastou o dinheiro rapidamente ele botou tudo fora. E aí, sobreveio àquela terra uma grande fome. E esse rapaz, então, ele pede ali para o emprego, por alguma coisa, e ele encontra alguém, então, que pega ele e leva ele para o campo, para ele cuidar dos porcos, para ele tomar conta de porco. E a fome era tão severa lá, e ele sem dinheiro, e a fome na terra era tão severa, que diz que esse rapaz, esse jovem, ele tentava comer lavagem. Olha o que o pecado faz, olha o que a curiosidade, olha o que o desejo por aventuras faz. Ele queria, não diz que ele comeu, ele queria comer lavagem, mas nem a lavagem foi dada para ele. E aqui eu quero dizer uma coisa: a graça já é apontada neste lugar aqui, sabe por quê? Porque se esse jovem tivesse encontrado ajuda, se ele tivesse encontrado alguém que desse para ele o alimento, se tivesse encontrado alguém que desse uma gorjeta para ele, um dinheiro para ele, talvez ele nunca tivesse pensado em voltar para casa, ele ia viver na mendicância. Mas a graça já estava atuando ali, de forma que nem a lavagem do porco ele podia comer. E aí então, de que ele se lembra?
do pai. Quantos trabalhadores do meu pai têm comida com fartura lá na casa? E eu estou aqui passando fome. E eu estou aqui sem ter o que comer. E ele fala assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Aí ele ensaia um discurso: pequei contra o céu e pequei contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele se humilha, ele imagina um discurso, ele prepara um discurso se humilhando diante do pai. Eu pequei contra o céu e pequei diante de ti, eu não sou digno mais de ser tratado como um dos teus filhos. Me recebe como um dos teus trabalhadores, como um dos teus servos, para que eu pelo menos coma a tua mesa, coma a tua casa. E aí então ele volta para casa, e diz a palavra que ele estava mal cheiroso, mal vestido, todo um maltrapilho mesmo. E é tão maravilhoso essa cena, porque quando esse menino está ainda longe do caminho, vindo por esse caminho todo arrebentado, todo destruído, diz que o pai o avistou de longe. Isso mostra que o pai sempre esteve à espera do filho, que o pai nunca desistiu do filho, e que o pai, talvez em um determinado momento do dia, o pai se debruçasse no portão e ficasse olhando para a estrada. Um dia meu filho vai voltar, um dia meu filho vai voltar. E esse dia aconteceu, e o filho voltou. E o pai, então, ele sai de todos os protocolos. Por quê? Porque não era costume um homem, um ancião, correr. Mas ele não quer nem saber. A alegria dele, que invade o coração do pai, é tão grande que ele sai correndo para abraçar o filho. E ele nem ouve o filho, ele já recebe o filho. E aí, gente, isso é maravilhoso. Isso é a graça de Deus trazendo esse filho de volta. Mas o filho, ele voltou por causa do aperto que ele estava. Ele lembrou da casa do pai por causa do aperto que ele estava vivendo. Mas o que salvou esse menino, o que resgatou esse menino, não foi a atitude dele, mas foi o amor do pai de aceitá-lo de volta, de recebê-lo de volta como filho, de dar a ele dignidade. É esse amor que resgatou esse menino, é esse amor que o recebeu de volta. Não, prepara, pega aquele novilho. Até isso o pai tinha feito, olha que coisa linda, já tinha mandado preparar um novilho, engorda um novilho aí, porque meu filho vai voltar, e já tem um novilho aqui preparado para quando ele voltar. E quando o filho então chega, ele fala: bota um anel no dedo, bota uma roupa limpa, bota a sandália nos pés, dê um bom banho nesse menino. E o pai nem ouve o discurso que ele está fazendo. O pai o abraça, porque o pai o ama, porque o pai estava esperando. E é isso que salva esse menino, é o amor do pai. Não é a atitude dele de querer voltar, porque ele podia querer voltar, mas o pai agora podia não o receber. Não é verdade? Podia não o receber. Mas o pai o recebe. Mas o pai o recebe com todo o amor e dá todas as honras para ele. E eu fico pensando que talvez eu e você, se a gente estivesse no lugar do pai, a gente fala: rapaz, o que eu falei com você? Que ia dar nisso? E agora você volta? Por quê? Porque o negócio apertou lá, agora você gastou o dinheiro todo, agora você... Não é verdade? Talvez a gente agiria dessa forma. Mas o nosso Deus não. Esse pai está representando Deus. E Deus é aquele que recebe de volta. Não importa o que a gente fez, não importa o tamanho da nossa ofensa, não importa nada. O pai está pronto para correr, para abraçar, para beijar, para dar honra para aquele que não merece honra. E é isso que Deus fez com a gente. Deus nos busca, Deus vai lá ao nosso encontro. A gente não merece coisa nenhuma, mas é isso que Deus faz por nós. É isso que esse pai amoroso faz por nós. Então talvez essa parábola não devesse chamar a parábola do filho pródigo, mas talvez a parábola do pai amoroso, do pai de amor, sabe, do pai gracioso, porque foi de graça mesmo. Ele recebeu o filho sem que o filho tivesse
tivesse mérito aí, e ele festeja e ele celebra a chegada do filho. Mas aí, gente, tem um outro personagem nessa história. E é interessante, porque para quem que Jesus estava dirigindo as parábolas? Para os fariseus e escribas. Jesus falou desse que foi embora, que voltou e recebeu a graça, porque ele pediu misericórdia e ele alcançou a graça do Pai. Agora, ele vai falar para os escribas e os fariseus. Ele vai falar assim, tem um personagem aqui que eu queria que vocês conhecessem também. E aí, nessa parábola, Jesus fala que quando eles estavam festejando, quando a música estava alta, quando o barulho, as danças, a alegria, sabe, a alegria rolando solta ali naquela casa, porque a tristeza tinha tomado conta, porque o menino tinha ido embora, mas a alegria agora está reinando na casa, porque o filho voltou, e tem aquela festa, e tem aquela santa folia, sabe? E o que acontece? O filho mais velho chega do campo, estava trabalhando, e ele chega e ouve a música, e ele ouve aquela festa, e ele chama um dos servos e pergunta assim, que festa é essa, o que aconteceu? Ele falou assim, olha, teu irmão chegou, e teu pai mandou fazer a festa, e mandou matar aquele novilho que estava aí preparado, gordinho aí, para celebrar com ele. Aí, o filho ficou contente, né, com a notícia do irmão? Não. Ele ficou triste. Ele ficou triste, e ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recebeu com saúde. Ele se indignou, e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. E aqui, gente, eu quero falar, um estava perdido, muito longe da casa do pai, o outro estava perdido dentro de casa. O outro estava perdido dentro de casa. Sabe por quê? Porque esse filho mais velho, ele não amava o pai. Porque quando o pai estava triste, corroendo de dor por causa do filho mais novo que tinha ido embora, o filho mais velho podia ter pensado, eu vou atrás do meu irmão, porque o coração do meu pai está tão triste, meu pai vai morrer nessa tristeza. E eu vou buscar meu irmão, para que o coração do meu pai se alegre. A tristeza do pai não entristeceu o coração desse menino, e nem a alegria do pai, nem a festa do pai, não alegrou o coração desse menino, porque o que ele queria? Ele queria justiça. Ele era talvez como eu e você faríamos. Ele queria que o pai fosse muito duro com o menino, que não aceitasse de volta, que talvez colocasse ele para trabalhar lá no canto mais, sabe, da fazenda, sendo empregado, sabe, mais simples lá, mas não, receber com festa, que graça é essa? Eu não consigo entender essa graça. E aí ele chega para o pai e fala assim, quando o pai, aí de novo a figura do pai, o pai amoroso, o que faz? Ô meu filho, você é um legalista, você é que história é essa? Não, o pai vai conciliá-lo. Meu filho, teu irmão estava perdido e foi achado, teu irmão estava morto e reviveu, será que a gente não tem que se alegrar com isso? E aí ele fala para o pai, pai, eu estou aqui, eu não transgrido nenhuma ordem tua. É isso que ele diz aqui. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Eu quero dizer, meu irmão, que muitos irmãos hoje estão perdidos dentro da casa de Deus, sabe, vivem em contato com o sagrado, mas que não conseguem usufruir das bênçãos do Pai, quando o Pai fala assim, meu filho, você não entendeu nada, tudo que é meu é teu, você podia ter trazido os seus amigos para vir festejar, você podia trazer os filhos para fazer churrasco, você podia matar os novilhos aí, fazer churrasco para os teus amigos, você podia estar festejando, você podia estar celebrando na minha presença, você podia estar se alegrando, você podia estar enchendo a sua alma, mas você está preocupado em cumprir ordens, sabe, eu obedeço, eu cumpro todas as ordens, eu faço tudo o que o Senhor manda, e nunca me deu nem um cabritinho. E aí, gente,
Quantos hoje estão perdidos, ainda achando que lá no mundão tem coisa boa? E aí, talvez, estejam precisando de desejar a lavagem e ser negado para eles. Eu vou ter com meu pai. E sempre que esse filho voltar, o pai vai estar de braços abertos. Mas esse pai amoroso é também amoroso com aquele que está tão preocupado com a obediência, e ele fala: meu filho, você está comigo o tempo inteiro. Pode festejar, pode celebrar, pode se alegrar. E aí, gente, eu fico pensando, Jesus está falando isso exatamente para os fariseus e para os escribas. Olha só, a graça do Pai recebe o pecador, né? recebe os publicanos, recebe os pecadores, de onde eles vêm. Mas esse Pai amoroso, ele recebe também os religiosos, sabe? Para trazer graça. Em nome de Jesus, temos tanto para experimentar de Deus, sabe? Experimentar de Deus. E hoje eu fico pensando que nós estamos vivendo na igreja hoje, eu acho que e a gente conversou um pouco sobre isso hoje na escola bíblica também. Hoje a gente está vivendo um extremismo absurdo, porque ou a pessoa acha assim, é graça, então é graça para pecar, é graça para fazer aquilo que eu quero, e Paulo fala assim: você não entendeu nada, você morreu para o pecado. Como que você que morreu para o pecado, você vai ter prazer no pecado? Não. A liberdade nossa é para viver uma vida santa, é para viver uma vida fora do pecado, é para viver uma vida dizendo não ao pecado, e eu posso dizer não ao pecado. O que eu quero dizer para vocês é que muitos jovens estão desejando o que está lá fora, e muitos jovens estão aqui dentro, mas não estão usufruindo da presença do Pai, da graça do Pai, do amor do Pai, da amizade do Pai, sabe? Não amam o Pai, porque não se entristecem com o Pai e não se alegram com o Pai, mas o Pai, Ele está sempre disponível, sempre esperando o Filho voltar, e o Pai está sempre tentando reconciliar. Olha só, beleza, você está junto comigo, beleza, você faz tudo para me agradar, ótimo, mas desfrute de tudo que eu tenho, tudo que é meu é teu, usufrua, sabe, festeje, celebre. E eu fico pensando que muitos hoje, gente, estão deixando de experimentar essa graça de Deus, sabe, religiosidade não traz essa alegria. Os fariseus conheciam tudo da palavra, os escribas conheciam tudo da palavra, mas conhecer sobre Deus não é suficiente, é preciso conhecer a Deus, é preciso conhecer ao Pai. Eu posso hoje, alguma pessoa importante, presidente da República, eu posso saber tudo sobre a vida dele, basta que eu comece a ler sobre a vida dele, eu vou saber a agenda dele, eu vou saber qual o gosto dele por comida, eu vou saber tudo sobre ele, mas eu não posso dizer que eu conheço, a não ser que eu seja apresentado, a não ser que eu conviva, aí sim. E muitas vezes a gente tem sido estranhos na casa do Pai. Eu quero obedecer, eu quero fazer aquilo que o Senhor manda, sabe aquela coisa assim, mas que não está desfrutando de tudo aquilo que o Pai tem para nós, tudo aquilo que o Pai tem para nós. Estamos na casa de Deus, estamos na presença de Deus, vamos usufruir de tudo que o Pai tem para a gente, que é muita coisa boa aqui. E eu fico pensando, se os jovens experimentarem o que existe na presença de Deus, jamais eles vão querer ir para longe, jamais eles vão querer sair da presença de Deus, jamais eles vão querer sair, sabe, jamais. Lembra lá do Salmo 1, quando ele fala: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí para aí, não, continua. Antes
O seu prazer está na lei do Senhor. E nessa lei Ele medita de dia e de noite. De dia e de noite. O prazer dele está na lei do Senhor. Então não adianta só cumprir as ordens. Não adianta só, não fazer isso ou aquilo. É preciso que o nosso prazer esteja no Senhor. Onde está o nosso prazer? Onde é que está o nosso coração? Não basta só estar na casa do Pai, né? Tem muita gente indo para longe, mas tem muita gente aqui dentro que precisa desfrutar dessa presença do Pai, dessa alegria do Pai. E louvado seja o nome do Senhor, porque o Pai está sempre de braços abertos. Sejamos nós aqueles que estão perdidos dentro de casa ou perdidos longe. O Pai está sempre aberto para nos receber. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é graça sobre graça. Isso é misericórdia sobre misericórdia. É um favor imerecido. É algo que nós recebemos da parte do Senhor e que estava disponível tanto para o perdido dentro de casa quanto para o perdido fora de casa. Estava disponível tanto para o religioso, para o escriba, para o fariseu, como também para o publicano e para o pecador. Tanto para o judeu quanto para o gentio. A parede foi quebrada e agora nós somos um só povo. E essa graça, nós temos sido alcançados por essa graça. E eu vou repetir uma fala que eu falei aqui: nós somos o povo mais feliz dessa terra, porque nós temos esse Deus amoroso, esperando por nós. E eu queria encerrar essa fala com uma música, eu acho ela maravilhosa. Eu não sei se você consegue achar na internet aí, Fim de Tarde, Estênio Márcios. Essa música é maravilhosa e ela conta exatamente essa história e fala desse amor de Deus. Queria que você ouvisse essa música, atitude mesmo, né? Prestando atenção na letra, prestando atenção, que você seja tocado por esse amor desse Pai, né? Fim de Tarde no Portão. O poeta aí descreve exatamente a cena do pai esperando o filho voltar. Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz as cinzas renascer o alento. Na estrada o teu olhar, procurando um vulto conhecido. Espero um dia abraçar quem diziam já está perdido. O teu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares e apagar estrelantares que arrancar o amor do teu coração. Fim de tarde se debruça no portão. Mas um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido.
Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinhos do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O teu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte, são torrentes que arrebentam o chão. Mas faço secar os mares e apagar estrelantares que arrancar o amor do teu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. Seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte, são torrentes que arrebentam o chão. Mas faço secar os mares e apagar estrelantares que arrancar o amor do teu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. Deus querido, esse amor constrange a gente, Senhor. Constrange a gente porque foi exatamente isso, Senhor, que o Senhor fez por nós. Nós estávamos perdidos, Senhor, iludidos com tantas coisas. E o Senhor nos atraiu com cordas de amor, Senhor. O Senhor nos puxou, Pai. Deus querido, é tanto amor e é tanta graça. Deus, pode ser que alguém se anime a morrer, Deus, por um amigo. Deus, por alguém que se ama, mas Deus, o Senhor prova o seu amor para conosco, Deus, porque o Senhor morreu por nós quando a gente era pecador, quando a gente era inimigo, Senhor. Quando a gente virou as costas para o Senhor continuou nos amando, bendito seja o teu nome, Senhor. E eu quero clamar, Deus, em nome de Jesus, que muitos filhos, Deus, que estão longe, possam, meu Deus, cair em si, Senhor, e voltar para a casa do Pai. E ao voltar para a casa do Pai, achar um Pai amoroso, gracioso, Deus, dando para o filho aquilo que ele não merece, Senhor, que é a salvação, que é trazer de volta, Senhor, que é o festejar, que é o celebrar. Diz a tua palavra, Senhor, que os céus entram em festa, Deus, quando um pecador se arrepende, quando um pecador volta para casa, Deus querido, e é assim, Senhor, é a festa, Deus, que o pastor fez quando achou a ovelhinha que estava perdida, Senhor, deixou as 99 e foi atrás daquela até achar, e achou essa ovelha, Senhor, caída, machucada, Senhor, e coloca no ombro, Senhor, bota remédio, cura a ovelha, Senhor. Muitas vezes a ovelha não sabe nem o caminho de volta, Senhor. É preciso que o pastor vá lá, busque essa ovelha, trate essa ovelha. Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Que quando acha a ovelha, chama os amigos, chama todo mundo para festejar. Assim como a mulher, quando acha, Deus, a dracma perdida, ela busca até achar, Senhor, e quando encontra, ela chama as amigas para festejar com ela. E é assim também, Deus, é assim também, Pai, quando somos encontrados pelo Senhor, quando o Senhor, meu Deus, derrama a tua graça sobre nós, a festa no céu, a regozijo aqui na terra, e nós queremos pedir, Senhor, que a gente possa ver, Senhor, a gente possa festejar muitas vidas, Deus, se rendendo ao Senhor, muitas vidas voltando, muita gente, Senhor, também aqui dentro, descobrindo a graça, Senhor, descobrindo a graça do Deus amoroso, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, recebendo a graça e festejando e celebrando, Deus, a tua presença. Por favor, Senhor, não queremos só te conhecer de ouvir falar, Senhor, mas queremos, Deus, que os nossos olhos vejam o Senhor, contemplem o Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra, Deus, tão rica, e que a gente, meu Deus, se situe nessa palavra.
Muitas vezes estamos aqui olhando para lá. E muitas vezes estamos aqui, Senhor, sem entender o que é estar aqui. Tenha misericórdia de nós, Pai. Dá-nos a graça, Senhor, de estarmos na Tua presença, de curtirmos a Tua presença, de desfrutarmos da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus Cristo, Pai. Amém, amém, amém. Efésios 3, 20 e 21. Não sei se tem a letra aí também. Aquele que é poderoso. Acho que deve ter a letra aí também, Marcos. Mas é exatamente o texto de Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Vamos ficar de pé então? Vamos cantar esse cântico? Pode botar o texto também, Marcos, na Bíblia mesmo aí, eu acho que dá para cantar. Que é exatamente a letra. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Para todos sempre, todos sempre, todos sempre. Amém. Para todos sempre, todos sempre, todos sempre. Amém. Amém? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória por todas as gerações, para todos sempre. Amém? Vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar.
pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Jesus, por todas as gerações, para todos